Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o processo de eletrização. Vamos lá? Bom, a gente tem que saber como que o átomo é formado, um modelo atômico para a gente poder trabalhar com o processo de eletrização, a gente entender como que um corpo se eletriza, ok? Então, para o nosso trabalho aqui, o que importa é o modelo de Rutherford-Bohr, que é um modelo em que tem o núcleo atômico, com prótons e nêutrons, e ao redor dele a eletrosfera, onde tem os elétrons orbitando, ok? Lembrar que a massa atômica, 99,9% da massa atômica está no núcleo, ok? E esses elétrons estão ao redor. Bom, e os elétrons têm massa baixa, mas têm uma carga elétrica comparável ao dos prótons. Então, próton tem carga elétrica positiva, mais E, e elétron tem carga elétrica negativa, menos E. Lei de Diffie é muito importante, vocês têm que saber sempre que corpos positivos e corpos negativos, então dois corpos positivos se repelem, dois corpos negativos se repelem e um corpo positivo e negativo se atrai. Lembrando então que sinais iguais ocorre repulsão entre as cargas, sinais diferentes se atraem. A eletrização é um processo em que eu pego um corpo que está neutro e causo nele uma diferença de carga elétrica, ou seja, eu consigo aumentar a quantidade de carga elétrica negativa, que são os elétrons, ou reduzir as cargas elétricas negativas, que seria deixar esse corpo positivo, reduzir os elétrons. Eu só mexo na quantidade de elétrons, eu não consigo mexer na quantidade de prótons, ok? Que fique claro, os prótons não se movem de um corpo para outro. Conservação de carga elétrica, essa lei é muito importante para a física, é tão importante quanto a lei da conservação de energia, tão importante quanto as leis de Newton. Você tem que saber a lei da conservação de carga elétrica. A carga elétrica total inicial, né, ela vai ser igual à carga elétrica total final se esse sistema estiver isolado. Ou seja, se eu tiver um sistema, pensa numa caixinha, né, os limites do sistema. Nessa caixinha tem três corpos, um carga Q1, Q2 e Q3. Eles podem fazer o que quiser ali, se trocar, ter o processo de eletrização que ocorrer ali. Essas carguinhas podem fazer o que quiser. O que importa, pelo princípio da conservação de carga elétrica, o PCC, ok? Diz o seguinte, esse princípio diz o seguinte, não tem erro. No final, depois que fizer toda a bagunça lá dentro, todos os processos de eletrização, a carga elétrica total final vai ser igual à inicial. Então, Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a Q1' mais Q2' mais Q3'. Linha a gente usa para poder diferenciar um processo, uma situação inicial depois de um certo processo, ok? Se for um processo é uma linha, se for dois processos, duas linhas, assim vai. Bom, a eletrização por atrito é muito importante, é a primeira que a gente vai ver, que é quando você pega um papel higiênico, ou toalha, o que for, que está neutro no início, e você esfrega nesse canudinho que também está neutro no início. Carga total aqui no início, 0. Carga total no final, depois do processo, tem que continuar dando 0 se esses corpos estão isolados eletricamente. E no caso aqui, claro que não está perfeitamente, mas serve como referência para sabermos que as cargas elétricas adquiridas são opostas. E no final, devido a essas cargas elétricas adquiridas serem opostas, ocorre a atração. Quando eu atrito um material no outro, eu forneço energia, fazendo com que esses elétrons escapem, né? Eles ganhem energia suficiente para escapar, para serem absorvidos ou repelidos de um material para outro, ok? A eletrização por atrito, então, me garante o seguinte, no início tem corpos neutros, então a carga total inicial é 0. No final, carga total final é 0 também, por causa do princípio da conservação de carga elétrica, o PCC, ok? Ora, a carga elétrica total final, dos dois corpos, usando uma lógica matemática, um vai ter uma carga elétrica X, outro vai ter que ter uma carga elétrica menos X. Porque se a soma dá 0, os dois números têm que ser opostos. Não tem como colocar dois números positivos e a soma dá 0, ou dois números negativos e a soma dá 0. A soma dá 0 somente se for positiva e negativo. Tá certo? A série triboelétrica é uma série extremamente importante. Quem tiver mais acima da série triboelétrica, se for esfregado com o corpo abaixo da série triboelétrica, ele vai ficar positivo e o corpo vai ficar negativo. Então a tendência, ele mostra uma tendência do corpo ficar positivo e perder elétrons. Ok? Nesse vídeo,
nós falamos sobre processo de eletrização. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.